O tema da nossa mensagem hoje é: tenha bom ânimo. Aleluia. Tenha bom ânimo. Irmãos, a vida do crente, a vida cristã, ela não se baseia nas coisas que nós vemos. Na realidade, na maioria das vezes, aquilo que nós vemos é bem desanimador. É por isso que nós somos convidados, desafiados, estimulados a não confiar naquilo que vemos, não viver pelo que vê, mas viver pela fé. E viver pela fé no quê? Naquilo que nós conhecemos, ou melhor, naquele que nós conhecemos. Então nós somos desafiados assim: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Quem nunca se sentiu desanimado? Quem nunca se sentiu desanimado? Todos nós já nos sentimos desanimados. Você lembra a primeira vez que você se sentiu desanimado? Não? Não se lembra a primeira vez que você se sentiu desanimado? Olha, eu não lembro da primeira vez, mas eu me lembro da primeira vez que eu notei que eu estava desanimado. Pode ser que eu já tenha me sentido desanimado antes de eu ter consciência, mas na primeira vez que eu me senti desanimado, eu me lembro. E o desânimo vem toda vez que a nossa expectativa não é suprida. Nós esperamos algo e aí não acontece. E aí desanima. Ainda mais se você lutou, se você trabalhou muito para aquilo, se você colocou muita expectativa naquilo e o negócio não acontece, você desanima. Algumas pessoas lidam melhor com o desânimo, outras não lidam muito bem. Algumas pessoas foram ensinadas desde a infância, por exemplo, se uma coisa não deu certo, então não é para ser. Eu já vi muitos crentes dizendo isso: se não deu certo, então não é de Deus. Muito cedo para dizer. Muito cedo para dizer. Porque na Bíblia, ao contrário do que muita gente acredita, nós temos diversas coisas de Deus que deram muito errado pelos olhos humanos. Muitas coisas. Muitas coisas que deram muito errado segundo a visão humana. Nós temos várias histórias. Eu não vou nem citar aqui porque eu sei que você conhece algumas. Se nós fôssemos citar uma apenas, vamos falar de Jesus. Pelos olhos humanos, ele seria o maior dos derrotados. Mas nós sabemos que ele veio para morrer, que essa era a obra que ele tinha que fazer. Essa era a obra que nos daria a vitória, a sua morte. Mas humanamente falando, aquelas pessoas que estavam ali assistindo, falando: olha só, falou que veio salvar todo mundo e ele está morrendo aí, como é que pode? O ladrão da cruz falou: se você é o Filho de Deus, salva a você e a nós também. Então todos os aspectos, toda a aparência de Jesus era aparência de derrota, mas ele é a nossa vitória. Aleluia. Ele venceu sobre a morte. Com a morte ele venceu a morte. Aleluia. Então, nós somos desanimados ou nos sentimos desanimados quando nós esperamos alguma coisa e essa coisa não acontece. Mas veja bem, se você é uma pessoa adulta, você já sabe que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer. E se você desanimar na primeira vez, você nunca vai fazer nada na vida. A verdade é essa. Eu me lembro quando comecei a aprender a andar de bicicleta. Irmãos, era uma bicicleta grande. Eu tinha meus 8 para 9 anos. E era uma bicicleta de adulto. E tinha um quintal na casa do meu irmão que tinha assim uma passarela assim comprida assim, e eu tentava andar de bicicleta ali, porque na rua não podia, mas eu ia
dando meia pedalada assim, meia pedalada. E sabe, irmãos, o mais difícil ali naquele momento de aprender a andar de bicicleta era quando o pedal escapulia, porque ele sempre escapulia e batia na canela. Ficava com a canela toda arranhada, toda ferida de bater. E às vezes que eu caí, algumas vezes eu caí. Mas sabe, irmãos, o pedal batendo na minha canela e eu caindo na bicicleta, eu não lembro em nenhum momento, entenda bem, que eu tenha ficado desanimado. Eu continuava animado, mesmo caindo e com a canela arrebentada. Eu continuava animado para aprender a andar de bicicleta. E a minha insistência fez com que eu aprendesse a andar de bicicleta. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu aprendi a andar de bicicleta, mas depois que aprendi, ainda caí várias vezes, mesmo sabendo andar de bicicleta. E o que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o fato de não ter sucesso naquilo que nós empreendemos de primeira, de segunda, de milésima vez, não quer dizer que a gente não vai ter sucesso na 1001 ou na 1001ª vez. O fato de nós termos sucesso em alguma vez não quer dizer que a gente não venha cair depois também. Essa é a realidade. Então eu quero falar sobre ânimo nessa noite e eu quero pedir você que abra a sua Bíblia em João, capítulo 16, 33. João 16, 33. Jesus falando com os discípulos diz assim: eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus estava falando isso? Para que nós tivéssemos paz nele. Porque essa conversa toda de ânimo é para que a gente tenha paz nele. Sabe, eu não precisei disso e eu não tive isso. Quando caí de bicicleta, ninguém me consolando, falou assim: não, continua, como aparece em filme, né? Aparece em filme lá, o pai, lá a mãe, ajudando lá a criança a andar, aí a criança cai, a criança chora, e fala: não, continua, tenta mais uma vez. Eu não tive isso. Eu mesmo caí, levantei e continuei tentando. Mas eu quero te dizer uma coisa: essa conversa toda de ter ânimo é para que você tenha paz. Porque quando você perde o ânimo, você perde a paz. Quando você perde o ânimo, entra a perturbação. Então Jesus fala: olha, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz no mundo. É possível ter paz no mundo? Com tantas derrotas, com tantas quedas, com tantos problemas, é possível ter paz no mundo? Sim, segundo Jesus, é possível. E eu estou falando isso para que vocês tenham paz. O que eu estou dizendo? Estou dizendo: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas isso é assim mesmo. Não desanimem, continuem com o seu ânimo em cima, tenham bom ânimo. No mundo muitas vezes você vai cair da bicicleta, vai cair, mas não desanima não, continua com bom ânimo. Continua. Não perde o ânimo não, sabe por quê? Porque eu venci o mundo, aleluia. Deixa eu contar um segredo para você: eu venci o mundo, aleluia. Aleluia. Eu sei, irmãos, que esse versículo não vem com aquele adendo que o pessoal costuma dizer: e vós vencereis também. O pessoal diz isso, não está aqui na Bíblia, mas a Bíblia fala sobre isso de uma outra forma. Mas vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 16.
Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo. De que forma ele venceu o mundo? Olha, Efésios capítulo 2, versículo 16 diz que, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Pela cruz, Jesus matou a inimizade, ele venceu o mundo. Sabe, nós éramos inimigos de Deus, isso era muito desanimador. Uma pessoa que se sente perseguida por Deus fica desanimada. Uma pessoa que está sempre em dúvida do seu relacionamento com Deus, ela tem desânimo. Ela não tem prazer na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ela está sempre pensando: Deus está me julgando, eu estou condenado. Isso traz uma raiz de condenação. Eu não tenho liberdade para levantar minha mão, eu não tenho liberdade para fechar os olhos, para cantar, porque tem sempre uma acusação na minha cabeça me dizendo, mas a Bíblia diz que Jesus, através da cruz, reconciliou. Tudo o que Jesus disse aos discípulos e diz a nós, é para que nós tenhamos paz e tenhamos ânimo nesse mundo. Irmãos, o grande engano do diabo é fazer com que os crentes acreditem que a maldição permanece na vida deles. Isso tira o seu ânimo e a sua paz. Pensa comigo. Um dia você aceitou Jesus, um dia você creu em Jesus, e aí você recebeu a Jesus Cristo, você foi batizado, você começou a frequentar a igreja, você foi para a escola dominical, você, enfim, de repente começou a trabalhar no ministério. Mas você, escutando as mensagens, volta e meia as mensagens colocam você contra a parede e questionam a sua sinceridade, questiona se você está em Cristo mesmo, questiona se você é um crente de verdade, e volta e meia você fica na dúvida e fala: Jesus, tem misericórdia da minha vida, é verdade, meu Pai, é verdade, eu pensei aquilo, é verdade, eu respondi mal, é verdade, eu briguei em casa, o meu patrão me tirou do sério, é verdade, eu preciso. Irmãos, de uma vez por todas, vamos entender uma coisa: nada que a gente faça tira o nosso status de salvo. Você foi salvo por Jesus, você é salvo por Jesus. Eu briguei em casa, deixei de ser salvo por Jesus? Não, você não deixou de ser salvo por Jesus. Você pode ficar chateado, é lógico, ficou chateado, poxa, não devia ter falado. Sim, você pode ficar chateado. Você pode até falar: poxa, Senhor, tem misericórdia, por que eu fui falar isso, por que eu fui fazer isso? Sim, mas você não perde o seu status. Isso não existe. Agora eu sou filho de Deus, eu errei ali, briguei com o outro, não sou mais. Aí eu tenho que vir para a igreja, me arrepender, para voltar a ser filho de Deus. Isso não existe. Você já pensou como seria cansativo isso? Todos os dias, você vai dormir como um santo, né? Porque você ora e confessa os pecados, aí dorme como um santinho. E acorda como um pecador, pedindo perdão de novo aí vive o dia inteiro como pecador e ora depois de noite para dormir como santo. Irmãos, isso não existe. Isso é uma esquizofrenia espiritual. Isso é complicado demais. Imagina viver a vida assim. Isso causa um cansaço e um desânimo. Nós precisamos confiar no amor de Deus. Sabe quando você vai parar de pecar aqui nessa terra? Nunca. Porque você ainda está na carne. Você com certeza vai parar de fazer cometer aquele ou aquele pecado. Você vai, aqueles pecados todos que você fazia, você não vai fazer mais, mas você vai continuar pensando mal dos outros, vai continuar ainda respondendo mal a alguém, vai continuar ainda fazendo qualquer outra coisa que vai fugir do caminho que você está traçando na sua vida. Só que essas coisas não tiram o teu status de filho de Deus.
A gente precisa falar isso às claras assim, porque tem gente que não entende. Porque senão, irmão, sabe o que acontece? A gente fica sempre mal de ir na igreja. Vai dizer que hoje você não pensou nada de errado, você não fez nada de errado, você não desejou, talvez hoje você não tenha desejado apertar o pescocinho de alguém, mas ontem você desejou apertar o pescocinho de alguém, porque o cara te perturbou tanto, você fala assim, Jesus tem misericórdia desse... Irmãos, essas coisas passam na nossa cabeça, mas só você tem o poder de deixar ela pousar na sua cabeça. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Existem coisas que realmente tiram o nosso ânimo, a nossa alegria, mas nós não devemos deixar essas coisas tomar em conta. Agora, isso não tira o nosso status, então fique tranquilo e louve ao Senhor. Jesus matou na cruz a inimizade. Você reparou aqui que pela cruz, aqui o verbo está dizendo matando com ela as inimizades. Esse verbo, embora ele esteja numa forma de gerúndio mais ou menos, né? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Esse verbo está se referindo ainda a um tempo passado, a algo que aconteceu no passado. Na cruz, no passado, Deus reconciliou ambos os povos, aqui está falando dos judeus e dos gentios, com Deus, em um corpo, que é a igreja, matando com ela as inimizades. Nessa reconciliação, ele matou as inimizades, não tem mais divisão de povo. Agora, por que eu tenho que ter ânimo nesse mundo também? 1 Coríntios 1, 18. Porque Jesus venceu o mundo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus diz, eu venci o mundo. Como eu falei no início, a cruz para o mundo é loucura. Sabe, irmãos, as pessoas hoje em dia, não é hoje em dia, antigamente também era assim. As pessoas acreditavam naquilo que a televisão falava. Verdade? Se a televisão falou, é lei. Apareceu no jornal, é aquilo ali. As pessoas acreditam. Hoje as pessoas acreditam em internet. Apareceu na internet, é lei. Só que esse negócio de fake news não é só de agora não, irmãos. Antigamente também tinha. Nos jornais também tinham fake news. Não é coisa de agora não, isso sempre existiu. Mas crentes, se vocês querem realmente ter ânimo nesse mundo, porque as situações são desanimadoras, nós encontramos esse ânimo na palavra do Evangelho. Nós não encontramos esse ânimo na internet. Não viva de frase de internet. Não viva de frase de internet. Tem muita gente que gosta de pedacinho de palavra. A gente publica lá pedacinho também de palavra, mas a nossa intenção com o pedacinho da palavra é que você ouça a palavra toda. Mas tem muita gente que, sabe, antigamente tinha não sei se tem ainda, a caixinha de promessa. Aí a pessoa ia lá, orava e tirava um versículozinho, a promessa. Só li aquilo e ia embora. Não é para ler o versículo, tirou o versículo, lê o capítulo todo. Pelo menos. Então tem gente hoje também que na internet, já saiu um pedacinho aí dessa mensagem, que eu vou ver só o pedacinho. Não, assiste a mensagem toda. Não assiste só o pedacinho.
Porque se você assistir só o pedacinho, você não vai pegar, você não vai receber. E tem gente ainda que fala mal do pedacinho, mas não assistiu tudo. Então não fique vivendo de pedacinho, de um versículo, de uma frase. Não, irmãos, nós temos que viver do Evangelho. É por isso que tem tanta gente fraca, tanta gente desanimada, tanta gente sem saber o que fazer, que não se encaixa. Eu não me encaixo. Olha, sabe quantos crentes têm caído? Tem caído, sabe por quê? Porque falta palavra. O nosso ânimo, a nossa força está na palavra. Se nós não nos alimentamos com a palavra, olha só, o que você comeu hoje? Ou melhor, o que você precisa comer para se sentir fortalecido? Tem gente que, se não comer com feijão, acha que não comeu, né? Tem que ter feijão, se não tiver feijão, não serviu. É aquilo que você precisa comer para se sentir fortalecido. Irmãos, a palavra é o nosso alimento espiritual. Se nós não nos alimentarmos com a palavra de Deus, nós vamos ficar fracos, nós não vamos ter ânimo. Já viu aquelas crianças que sofrem de desnutrição? Algumas crianças já com 7, 8 anos não conseguem sair do colo da mãe, porque falta alimentação. Quantos crentes estão assim, desanimados, sem força, porque falta alimentação? Sabe, quando eu insisto, e eu dou curso, e eu prego, e trago estudo, e trago mais estudo, e mais estudo, pode ser cansativo, irmãos, mas vai continuar sendo assim. Sabe por quê? Porque é isso que sustenta. Se as pessoas não começarem a entender e se colocarem para a palavra, irmãos, essa pandemia trouxe isso. Porque, mas na igreja as pessoas fazem a mesma coisa. Mas é diferente. Em casa, tem gente que não pega na Bíblia. Tem gente que não assiste nem culto. Aí quando aparece um cantor, porque tem, na meio da pandemia também, vai um cantor, vai um pregador assim famoso, aí ele vai lá na igreja lá que tem o cantor, o pregador, e ele acha que foi alimentado. Ele não sabe que na vida espiritual, o que conta é a constância. É a regularidade. Você não come uma vez só na semana? Você não almoça uma vez só na semana? Você tem que comer todo dia. Se você comer um dia só na semana, você se sente, que maravilha aquele dia que comeu, mas os outros dias. Mas tem muita gente vivendo só de momento, e aí não tem ânimo. Qual o seu objetivo na vida? Qual o seu objetivo? Olha, nós temos muitos jovens que querem se formar. Eu quero terminar meus estudos, quero fazer faculdade, eu quero ser professor, ser de TI, quero ser, sei lá o que você quer ser. Mas eu tenho que te dizer que essas coisas todas não satisfazem. Você precisa fazer isso. Você precisa estudar, precisa se formar. Mas isso não é tudo. É simples você ver quantas pessoas são formadas hoje, têm sucesso na sua vida profissional e estão desanimadas. E nós como pais, nós precisamos ensinar isso para os filhos também. Estudar não é tudo. Existem outras coisas que eles vão precisar além de estudar. Coisas que a escola não dá, não tem como dar. Coisas que só a palavra de Deus pode dar. Porque nesse mundo que destrói a mentalidade das pessoas,
Só a palavra de Deus pode nos manter de pé. Eu tenho certeza que muita gente deve tentar imaginar o seu Marquinhos, Dona Zita, como é que eles estão? Como é que eles continuam da igreja? Como é que eles estão assim? Irmãos, é a palavra de Deus. Eu nem imagino qual seja a dor de perder um filho. Mas é pela palavra de Deus que eles estão de pé. Irmãos, tem gente que nunca perdeu um filho. Tem gente que só choveu e ele já ficou desanimado. Mas por que isso? Porque não tem a palavra. Se você quer ter ânimo, não tem outro caminho. Pastor, faz uma oração por mim aqui para eu ficar animado. Não funciona assim. Eu posso até fazer uma oração por você, mas você não vai ficar animado com oração. Eu tenho que fazer uma oração por você para você animar a ler a Bíblia. Animar a se alimentar da palavra, porque é isso que vai te trazer ânimo. Porque na hora da adversidade é a lembrança do Espírito trazendo à sua mente: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa lembrança que te fortalece. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Essa lembrança que te fortalece. É saber quem você é em Cristo Jesus, é saber que através de Jesus na cruz eu tenho direito a todas as bênçãos que Deus preparou para mim. É isso que vai te sustentar. É isso. Olha só, para que você fique animado, você precisa dessa verdade aqui, ó, Colossenses capítulo 2, 14. Você precisa dessa verdade. Isso nunca deixa a gente desanimar, nunca, 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 nunca. Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Irmãos, nós tínhamos um escrito de dívida, em algumas versões assim, o escrito de dívida, ele rasgou o escrito de dívida. Todo mundo sabe o que é uma promissória. Está lá para ser paga, e você não pagar, vai ser protestado, e se você estiver bem é complicado, se você não tiver nada, não estou assim, mas todo mundo sabe. O escrito de dívida, Jesus rasgou. Rasgou. Era contra nós. Dizia ali, ó, você deve morrer. Essa era a dívida que estava escrita ali, você deve morrer. Jesus rasgou. Quando a gente pensa nisso que Jesus fez por nós, tem como desanimar? Tem como desanimar? Quando você pensa nisso, olha, eu tinha uma dívida que era impagável, eu só poderia pagar com a morte. Jesus rasgou, cravou lá na cruz, ó. Então se anime. Se anime. Ah, pastor, mas está muito difícil. Ah, olha, eu estou desempregado há muito tempo, eu não consigo um emprego. Se anime. Ah, pastor, está muito difícil lá em casa, está uma briga, olha, não há entendimento. Se anime. Se anime. Porque, embora, irmãos, naquele versículo que a gente leu lá no início, que diz que Jesus venceu o mundo, não esteja lá, vós vencereis também, mas você também está destinado a vencer.
E agora eu quero te dar um versículo que realmente fala que você também vence. Jesus venceu o mundo e nós também vencemos. Primeira Epístola de João 5, 4 e 5. Primeira Epístola de João 5, 4 e 5. Diz assim: porque todo, amém? Você pode dizer todo o que é nascido de Deus, aleluia, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia! Então Jesus venceu o mundo e nós também vencemos o mundo. Ou seja, nós também somos destinados a vencer o mundo. Então, seja o que for, seja enfermidade, seja luta, seja briga, seja falta, seja o que for, você também vai vencer. Aleluia! Aleluia! Jesus diz: olha, eu venci o mundo. Irmãos, imagina só, Jesus estava falando da sua partida, estava falando da sua morte. Ele iria morrer na cruz. As pessoas iam olhar para ele como o maior dos derrotados, mas ele diz: eu venci o mundo. Aleluia. Talvez as pessoas olhem para você também como o maior dos derrotados, e você diz: eu venço o mundo. E a vitória que vence o mundo é a minha fé. Aleluia. A fé no Filho de Deus. Eu venço o mundo. Então não é o câncer, não é a enfermidade, não é a AIDS, não é a droga, não é a morte, não é o desemprego, não é a fome, não é a falta, não é nada disso que vai determinar se eu sou ou não sou vencedor. A minha vitória está em que eu creio no nome daquele que me salvou. Eu creio e ele venceu e eu também venci. Aleluia. Aleluia. Tenha bom ânimo. Essas lutas não vão durar para sempre. Tenha bom ânimo. Essa dificuldade não vai durar para sempre. Tenha bom ânimo. Veja você mesmo como um vencedor. Por quê? Porque é assim que Deus te vê. A Bíblia diz que todo aquele... Nasceu de Deus? Nasceu de Deus? Nasceu de Deus? Nasceu de Deus? Então vence o mundo. Aleluia. 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 Se você nasceu de Deus, vence o mundo. Então é por isso que o diabo sempre quer atacar a nossa consciência, para a gente ficar em dúvida se nasceu de novo mesmo. Será que você nasceu de novo mesmo? Acho que, não sei, hein? Vê aí se realmente, porque... Sim, você nasceu de novo. Não da carne, mas da água e do Espírito. Nasceu de Deus. Se nasceu de Deus, vence o mundo. Irmãos, é assim: se nasceu peixe, sabe nadar. Se nasceu pássaro, vai voar. E se nasceu filho de Deus, vai vencer o mundo. É assim. Essa é a realidade. Então não tem como perder. Eu preguei há uns tempos atrás uma mensagem falando isso, que não tem como perder. Não tem como perder. Ah, mas não tem como perder. Nem se eu me esforçar para perder, eu não vou perder. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque eu nasci com essa condição. Irmãos, tem gente que precisa ir para a praia pregar sol, para chegar longe disso aqui. Eu não preciso nada disso, irmãos. Eu posso passar meses dentro da caverna, que eu vou continuar. Eu não preciso me esforçar, eu nasci assim. Então, pelo fato de ter nascido assim, eu não preciso fazer força. Pelo fato de você ter nascido de Deus, você não precisa fazer força para vencer. Eu me lembrei de uma história, essas ilustrações meio loucas assim, mas funciona. Um homem tinha uma grande pedra, uma enorme pedra, perto da sua casa, e ele recebeu uma ordem divina de empurrar a pedra. E ele, todo dia lá, empurrava a pedra, só que era uma pedra de toneladas. Ele empurrava a pedra nem
nada, né? Empurrar. E aquilo foi deixando ele frustrado ao longo dos dias. Ele falou assim: mas Deus me mandou empurrar essa pedra. A pedra não move, não tem como mover essa pedra. Só um trator, sei lá, um guindaste para puxar essa pedra aqui. Eu não tenho como empurrar essa pedra. E ele falou com Deus assim: Deus, o que? Eu não aguento mais, eu estou empurrando essa pedra, a pedra não move. E Deus falou com ele: mas eu não te mandei mover a pedra. Eu só te mandei empurrar a pedra. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos frustrados com coisas que Deus não mandou a gente fazer. Ah, mas eu te mandei fazer isso. O que vai acontecer a partir daí, isso é comigo. Eu te mandei voltar para Teresópolis e abrir o ministério que era. Foi isso que eu te mandei. Ah, mas queria que fosse assim que você... Eu não te mandei nada disso. Eu te mandei você abrir. Mas e aí, Senhor? E aí é comigo. Ah, mas continue empurrando a pedra. Continue empurrando a pedra. Ah, mas a pedra não se move. Mas não é trabalho seu mover a pedra. É seu trabalho fazer aquilo que eu mandei você fazer. Quem move a pedra é Deus. 2 pedras que rolaram. Até título de mensagem, daria uma mensagem. 2 pedras que rolaram. A primeira pedra foi de Lázaro. Jesus chegou e falou: tira a pedra, não foi? Aí foram lá tirar a pedra para... Muitos pregadores já pegaram isso e falaram assim: olha, você tem que remover a pedra da incredulidade. Eu já preguei sobre isso também, mas foi lá. Mas teve uma segunda pedra que rolou. E não foi por mão humana. Os soldados estavam lá guardando, o anjo veio, se colocou em cima da pedra e a pedra rolou. Então essa história de que Deus, que você tem que tirar a pedra primeiro para a coisa acontecer, nem sempre. É Deus que move as pedras. Deus move. Então tenha bom ânimo. Continue fazendo aquilo que Ele te colocou para fazer. A hora do romper, a hora da bênção, a hora do deleite, a hora em que as coisas vão acontecer do jeito que você esperava, do jeito que você sonhava, isso pertence a Deus. Ah, mas minha família, Deus vai cuidar da sua família. Ah, mas meu trabalho, Deus vai abrir a porta. Ah, mas na minha escola, Deus vai prover os meios. Ele vai fazer. Ele sempre faz. Ele é mestre em fazer caminho onde não há caminho. Aleluia. Eu me lembro quando vou terminar. Eu me lembro quando eu estava para terminar o seminário e eu precisava de R$180. Eu nem sei se era reais naquela época, nem sei qual era a moeda. Cruzeiro novo, reais, não sei qual era a moeda. Só sei que porque era 180 de alguma coisa. E era um dinheirinho considerável para mim. Mas para eu me formar eu tinha que pagar isso. E eu não tinha de onde tirar. Era um dinheirinho a mais para mim, porque eu recebia da igreja R$200. E eu tinha que pagar 180. Então você já imaginava como é que era. Era uma ajuda de custo. Não era muito dinheiro não, irmãos. Eu que não tinha dinheiro mesmo. Mas eu me lembro que eu fiquei olhando aquilo e falei assim: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? A formatura se aproximando, o ano terminando, e eu tenho que pagar, e eu não tenho de onde tirar para pagar. Mas, irmãos, quem me chamou foi Deus. Ele providenciou. Eu lembro que não foi de trabalho, não foi um trabalho que eu fiz, não foi não. Deus fez o dinheiro chegar nas minhas mãos. Então, seja lá o que for, se é de Deus, Deus vai providenciar. No tempo certo, na hora certa, não se preocupe demais, ok? Eu sei que a gente que é geralmente chefe de família, né, às vezes fica preocupado: ah, meu Deus, como é que vai ser? Não se preocupe demais, não.
Faça o que você tem que fazer, continue seu trabalho, mas confie no Senhor. Não fique sem dormir à noite, não perca o apetite e nem coma a geladeira inteira, certo? Porque são as duas coisas, né? Tem gente que perde o apetite, tem gente que come a geladeira inteira. Não faça nenhuma coisa nem outra. Continue confiando no amor de Deus, continue confiando, porque Jesus venceu o mundo e você também foi destinado a vencer. Amém?